continuando o alegre anúncio pascal, passamos da vigília para a missa do dia. A vigília assim começou, ó noite de alegria verdadeira, a noite em que o Senhor ressuscitou e proclamamos a sua Páscoa. Hoje nós, da mesma forma, entoamos: este é o dia que o Senhor fez para nós, o grande dia da ressurreição do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, para participarmos plenamente dele, que significa não apenas a celebração ritual, mas significa nós batizados, presentes no Cristo ressuscitado e ele presente em nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós, é o acontecimento da ressurreição do Senhor. Não podemos reduzir a Páscoa a mensagens ou lembrança de um acontecimento passado, mas celebramos a Páscoa como esse acontecimento único que se renova a cada Eucaristia celebrada, sendo sempre a Eucaristia memória da paixão, em que também proclamamos a ressurreição do Senhor. Então, sempre atualizada, sempre no hoje da nossa fé. E vivemos este hoje até o nosso ingresso definitivo na glória do Pai em Cristo ressuscitado. Por isso, a segunda leitura diz que nós, cristãos em Cristo ressuscitado, olhamos e buscamos as coisas do alto, não as coisas terrenas ou terrestres. Porque na nossa vida espiritual, nós olhamos para as realidades desse mundo desapegados delas. Buscamos verdadeiramente as coisas do alto, porque a razão e o sentido da nossa vida não está no apego das coisas terrenas. Quem assim vive, ainda vive a escravidão. Ainda não foi libertado por Cristo para usar-se das coisas deste mundo, daquilo que nos é necessário, sem nos escravizarmos, sem nos apegarmos, como Cristo, pelo mistério da encarnação, não se apegou e não se deixou escravizar pelas coisas do mundo. Nasceu na sua pobreza e simplicidade e da mesma forma voltou para o Pai. Não veio construir um reino de glórias e grandezas humanas e nem possuir volumosamente as coisas deste mundo, mas viveu entre elas com maior desprendimento, a ponto de dizer: o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. Assim deve entender-se o cristão. Tem um texto muito bonito, salvo engano, da carta de João: tal como Cristo nós somos neste mundo. Isso é riquíssimo para a nossa espiritualidade, se chegarmos a esse discernimento. Tal como Cristo nós somos neste mundo. Nós não somos deste mundo, não podemos deixar que esse mundo nos domine com suas propostas, com as suas propagandas, muitas delas que nos levam à escravidão e à morte. Tal como Cristo, nós vivemos a liberdade dos filhos de Deus desse mundo. Nós somos neste mundo, não somos dele, somos nele. E neste mundo queremos ser verdadeiramente bons cristãos. Queremos que reluza em nós que nós somos filhos de Deus, que nascemos em Cristo para o alto, e o nosso olhar está voltado para o céu. Vemos aqui o ciro pascal belamente aceso. Ontem nós dizemos da coluna luminosa, lembrando quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito e por Moisés e Araão conduziu à terra prometida. Uma coluna de nuvem, quando o faraó buscou perseguir e tornar novamente cativa a casa de Israel, uma nuvem se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento da casa de Israel. De modo que para os egípcios ela era tenebrosa, para a casa de Israel ela iluminava, para que prosseguisse o caminho. Então nós falamos coluna luminosa, onde saudamos essa vela dizendo que ela mistura sua luz com a luz das estrelas. E mesmo quando vem o sol, ela não deixa de cintilar. Vejamos isso na prática. O céu está estrelado quando o dia vem
dando seus sinais. Aos poucos, com a chegada da claridade do sol, as estrelas desaparecem, só fica o sol. Então o hino da igreja ontem nos falou: a luz do Cristo ressuscitado é a luz que prevalece sobre todas as outras. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então a luz verdadeira da nossa vida é a luz de Cristo ressuscitado. Podemos ter um dia ensolarado. Se a luz do Cristo ressuscitado não está na nossa vida, significa apenas uma claridade exterior. O que nos ilumina verdadeiramente por dentro é a luz de Cristo ressuscitado. Esta que reluz, mesmo quando o sol impõe a sua luz. É assim que nós celebramos com toda a riqueza esta luz. Nós vamos saudando o Cristo ressuscitado aqui, esta coluna de luz. Tanto ontem no Exultem quanto na sequência de hoje, falou o Cristo que nos leva ao céu. Ontem, como Moisés levou a casa de Israel, conjuntamente com Araão, até a terra prometida, lembrou: o Cristo leva o povo de Deus ao céu. Hoje, da mesma forma, na sequência, o Cristo ressuscitado nos leva ao céu. E usa a missão do bom pastor levada à plenitude. Diz que nos levou ao aprisco do céu. Ou seja, o pastor conduz o seu rebanho até o aprisco, o seu lugar de segurança, o seu lugar de repouso. O que o hino diz hoje? O Cristo, bom pastor, agora ressuscitado, abriu do céu o aprisco. Ou seja, abriu o céu para nós. Falar da ressurreição é falar do céu, onde nós temos um lugar. Para isso ganhamos vida nova em Cristo. Por isso lembramos ontem o nosso batismo e a nossa fé, que nos fala que temos um lugar no céu, fomos batizados para isso. Então o Cristo abriu para nós o aprisco, abriu o céu para nós, para que possamos, na graça dele, não nos deixar escravizar pela morte, mas um dia chegar ao céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas. Então que deixemos que esse que nos conhece também nos conduz. Ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Espero que nós sejamos a igreja que tem intimidade com o Cristo ressuscitado. A igreja que conhece a sua voz, que deixa-se conduzir por ele até o céu. Então essa beleza dessas leituras bíblicas nos ajudando a vivenciar. Ontem nos veio a narrativa de Marcos sobre a ressurreição. Quando a Madalena foi ao túmulo com outras mulheres, viu o túmulo vazio. O anjo falou: ele não está aqui, ressuscitou. Assim como hoje vemos novamente, hoje Madalena sozinha indo ao túmulo. Ontem Jesus falou: volte aos seus discípulos e a Pedro para levar esse anúncio, e diz a eles que ele os precede na Galileia. A Galileia é onde tudo começou. É onde Jesus começou, o que Pedro está dizendo na primeira leitura de hoje, através dos Atos dos Apóstolos. Lá onde Jesus iniciou com eles o caminho, os chamou ao discipulado. Dali ele saiu fazendo bem, realizando curas e expulsando demônios, até chegar ao Calvário, na cruz onde deu a vida por nós, e até chegar à sua ressurreição. Voltem à Galileia. Então a igreja que quer entrar com Jesus deve abraçar o seu evangelho desde a Galileia. Deve fazer o caminho que Jesus fez, desde o momento do mistério da encarnação. Por isso esses hinos da igreja hoje vêm nos mostrando essa junção do nascimento da igreja. A igreja que nasce em Cristo, assim como a casa de Israel se torna o povo eleito de Deus, a sequência, que é esse hino importantíssimo na liturgia de hoje, ele integra a liturgia, ele diz desta passagem, a pedra, não é o Salmo, é o Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular,
E foi a mão do Senhor, a mão direita do Senhor, que fez tudo isso que é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, a casa de Israel rejeitou Jesus como Messias, Filho de Deus, que veio trazer a salvação. Então, há pedras que os construtores, aqueles que eram os líderes religiosos, os guias da casa de Israel, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, nem durante sua vida pública, nem na sua paixão, nem na sua ressurreição. Está nascendo a igreja. Então nasce, como está no Salmo 127, tornou-se pedra angular. Então, a pedra que sustenta a igreja no seu ser, na sua missão, é Cristo ressuscitado. Mas considerando Cristo desde o seu nascimento, a igreja nasce no mistério da encarnação. Às vezes achamos que ela só nasce na cruz. Ali é o apogeu. Quando Cristo faz nova todas as coisas, derrama água viva, do seu lado faz correr sangue e água. Mas Cristo não inicia na cruz, Ele inicia no mistério da encarnação, vem nos visitar, se coloca entre nós, vem formar o novo povo de Deus pelo mistério da encarnação. Então nós nos tornamos esse povo, agora Cristo é nossa pedra angular. Se tirar Cristo do centro da vida da igreja, tudo se torna vazio. Como se você tirar a pedra principal, nós não entendemos muito de pedra, mas podemos falar de uma coluna mestra. Quem é engenheiro, quem é mestre de obra, diz, não tira essa coluna, que esta casa, essa construção cai. Pode mexer em tudo aí, nesta coluna não, porque é pedra angular, ou seja, a coluna principal, né? Assim, usando dessa linguagem figurada, o autor sagrado diz, assim é Cristo na vida da igreja. Não tiremos Cristo do centro. Não ponhamos nada na vida da igreja no lugar de Cristo. É Ele a pedra angular, é nele. Depois temos outras figuras bonitas, que diz do corpo místico de Cristo, e nesse corpo nós somos como batizados, pedras vivas. Formamos uma construção viva, o seu corpo. Fala do alicerce, lembra o Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento, os profetas, e depois fala as colunas são os apóstolos. Assim é a igreja em toda a sua beleza em Cristo ressuscitado, e nós tomamos parte. Por isso hoje celebramos com tanta alegria a Páscoa do Senhor. Façamos como as mulheres naquele dia. Vemos aí, no correr do tríduo pascal, um dia o nosso olhar está voltado para a cruz, Cristo dando a vida por nós para nos redimir. Ontem, até o momento da vigília, tudo está no silêncio. Cristo desce à mansão dos mortos, vai levar a ressurreição, desde a mansão dos mortos. Agora Cristo ressuscitado se eleva ao céu. Então hoje nós olhamos para a luz do Cristo ressuscitado, que nos aponta o caminho do céu. Se nós vamos fazendo esse riquíssimo caminho da vida espiritual, a igreja vai nos ajudando com as leituras bíblicas, com os salmos, com as orações, com os cantos, com os hinos. A liturgia se reveste de alegria, com a cor branca, com as flores, para dizer que a Páscoa não é uma mera exterioridade, para nos dizer da intensidade e da grandeza da Páscoa, da ressurreição do Senhor, que é o principal e primeiro acontecimento da nossa fé. Para dizer da grandeza desse acontecimento, o dia da Páscoa, o grande dia, assim como o dia do Natal do Senhor, tem a chamada oitava. Não se celebra um dia só, se celebra de forma prolongada por 8 dias. Todas as missas que participarmos durante essa semana é missa do dia da Páscoa. Esse dia, e no prefácio nós vamos rezar até o próximo domingo, neste dia em que o Senhor ressuscitou, para dizer que é o grande dia, o maior dia da nossa fé, o dia da ressurreição do Senhor. Tomemos parte nesse dia, vivenciando esse dia intensamente na nossa vida espiritual. Vamos tornar essa semana também como uma semana rica e intensa na nossa vida espiritual. Encontremos algum meio de durante essa semana, todos os dias, fazermos a leitura orante das leituras. Rezar de forma orante as leituras que a igreja nos oferece nesta semana. Vão de várias formas nos ajudar a refletir, a meditar e sentirmos presente na ressurreição de Jesus.
É uma semana muito rica para a nossa espiritualidade. Não vamos entender que encerramos aqui hoje o anúncio da Páscoa. Ele vai continuar em nós, entre nós, e nós somos chamados a ajudar esse anúncio a repercutir. Que onde chegarmos nesta semana, a partir de agora em que celebramos a missa pascal, possamos chegar na alegria da ressurreição do Senhor. Possamos chegar como verdadeiros anúncios e anunciadores da ressurreição do Senhor, deixando reluzir através de nós a alegria da ressurreição do Senhor, sendo luz da sua ressurreição onde chegarmos, sendo o amor da sua ressurreição onde chegarmos, sendo a paz da sua ressurreição onde chegarmos. Ele veio nos trazer a alegria e a paz pela sua ressurreição. Vamos transmitir. Essa semana não é semana de deixarmos levar, por aquilo que é próprio do homem velho, que é, às vezes, o pessimismo, o negativismo, o ódio e tantas coisas mais que nos escurecem por dentro. Mas é tempo de reluzir alegria, perdão, paz, compartilhamento. É isso que nós vamos fazer, unidos ao Cristo ressuscitado. Pedro foi ver, os 2 discípulos correram. A igreja precisa encher-se de entusiasmo, correr como esse discípulo amado. Sabemos que essa figura foi tomada para representar a igreja. Quem estava aos pés da cruz? O discípulo amado. Quer dizer, a igreja presenciou no discípulo amado, junto com Maria e outras mulheres, Jesus morrendo na cruz. Então, esse discípulo amado, que é a igreja, que sofre com a morte do seu Senhor, e é a igreja também que enche de alegria com a ressurreição do Senhor. Ela corre. Mas a igreja não pode celebrar a Páscoa só com grande entusiasmo. Ela precisa também saber do seu alicerce. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Durante esse tempo pascal, nós vamos ver a persistência da pessoa de Pedro, do primado. Não foi a igreja que inventou o primado de Pedro. Ela apenas o busca nos textos sagrados. Ela apenas visita as passagens bíblicas em que Jesus quis dar esse primado a Pedro. Ontem, vai dizer aos seus discípulos e a Pedro. Tem discípulos, mas não tem discípulos só sem Pedro, que Jesus pediu e confiou a ele: sobre esta pedra edificarei a igreja. A igreja é formada de discípulos, sobre o primado de Pedro. É ele que diretamente está unido ao ressuscitado e nos chama. É o Papa com a sua belíssima missão na vida da igreja. E deixo aqui uma motivação para lerem a homilia do Papa Francisco de ontem, da Vigília Pascal. Uma homilia riquíssima. Não deixem de lê-la, está aí na internet, é só você buscar o acesso. Homilia do Papa Francisco na Vigília Pascal. Um riquíssimo texto que ele fala justamente de ir a Jerusalém, para recomeçar, retomar o caminho a partir de ir a Galileia, retomar o caminho com o ressuscitado a partir da Galileia, dizendo que a igreja que se deixa envolver pela ressurreição, ela leva essa ressurreição, leva como a Galileia era naquele tempo, considerado um lugar desprezível. E às vezes a igreja tem que entrar com um anúncio naqueles ambientes onde ao seu olhar ou de alguma forma possa parecer desprezível, onde as portas possam estar mais fechadas para os ressuscitados e onde também possa estar aqueles que mais precisam de receber a presença animadora da igreja. Quantas vezes a igreja abandona também nossas periferias, não se fazendo presente junto dos que mais sofrem. O Papa diz: vamos para a Galileia, lá está aqueles que são considerados desprezíveis e são inferiorizados. Que a igreja volte com Cristo lá para chamar discípulos, para tirar discípulos. Que a igreja não fique só em Jerusalém, onde está o centro do poder. Ela precisa vir da periferia. Quantas vezes os nossos centros de poder ficam ali fechados para os benefícios de alguns? Não olha lá para a Galileia, onde tantos estão abandonados e excluídos. É preciso ir lá. A igreja tem que ter coragem de se despojar, de entrar numa roupagem mais simples e entrar junto no espaço dos que sofrem
Isso não é só a igreja, o bispo, os padres e construir um templo lá. Mas é a igreja quando significa também os cristãos. Todos eles, sem exceção, precisam conhecer a Galileia. Precisam ir nessas periferias onde o sofrimento e a dor são grandes. Onde, de muitas formas, a morte persiste. E às vezes a igreja está ausente dali. Às vezes os cristãos que se consideram muito autênticos estão ausentes da Galileia. Não conseguem ir lá, ver o Cristo que continua padecendo, mesmo já ressuscitado, na dores de muitos. É preciso voltar à Galileia, nos deixar conduzir por Cristo. Assim, hoje vem o Evangelho novamente primado de Pedro. Falei isso tudo para dizer do primado de Pedro, Papa Francisco. Belamente, quanto tem nos enriquecido, um homem místico, um homem que tem uma sensibilidade, mostra um pontificado que se faz muito próximo, dizendo agora nós precisamos tornar uma igreja que entra na realidade do mundo, que participa mais do mundo, leve as verdades do Evangelho, leve sua doutrina, mas leve também amor e sensibilidade humana. O Papa tem o pontificado do humanismo integral e da ecologia integral. É o Papa que fala que todas as pessoas têm dignidade. Tem muita gente hoje que pensa que a pessoa só tem espírito. O Papa diz que todas as pessoas têm dignidade, devem ser amadas e respeitadas, que ninguém seja inferiorizado. Isso é característica de Francisco. E a característica do pontificado de Francisco é a ecologia integral. O mundo em que vivemos é a nossa casa comum. Não podemos destruí-lo para ganhar dinheiro e esquecer que esse mundo, essa casa comum, tem vida e precisa ser bem cuidada por nós. Então esse Papa da Galileia, esse Papa que diz à igreja, olhemos todos os lugares, façamos o caminho que Jesus faz, deixemos guiar por ele desde a Galileia, fazendo milagres, expulsando o demônio, fazendo o bem por onde passa, que a igreja seja reconhecida não pelo discurso que ela faz. Quanta gente hoje quer uma igreja de discurso bonito, que a igreja seja conhecida pelo bem que ela faz. Jesus veio da Galileia, diz Pedro hoje, fazendo o bem. Que a igreja não passe pelo mundo só fazendo discurso bonito, mas que a marca da igreja no mundo seja o bem que ela faz às pessoas, porque Cristo a ensinou a fazer o caminho da Galileia. E Pedro diz, de lá Jesus veio fazendo o bem, curando todas as pessoas e expulsando o demônio. Que a igreja não fique distante destes, que ela passe curando e fazendo o bem, expulsando o demônio, onde tantos ainda não têm a paz que só o Cristo pode dar. Aí esse evangelho de hoje, da mesma forma, o discípulo correu com entusiasmo, mas precisa sim, a igreja precisa da palavra, que é seu alicerce seguro, que precisa da doutrina. Se eu puder fazer um comparativo aqui, eu coloco Pedro e Paulo. O discípulo amado é o entusiasmo missionário, é Paulo, ardoroso na evangelização, que vai com entusiasmo anunciar o ressuscitado. Aqui nós vemos nesse discípulo amado a missão da igreja. Vai com coragem, vai com alegria, vai com entusiasmo, corre. Esse discípulo correu e deixou Pedro para trás, mas não entrou no túmulo. Viu, não entrou, porque tem o primado. E Pedro diz na leitura de hoje dos Atos, ele é testemunha ocular, ele comeu com o Senhor. Ele presenciou sua paixão e morte, e eles foram os primeiros dentre os... Aquele não apareceu a todos, mas apareceu a um grupo. E nós somos, diz Pedro, testemunhas oculares. Então, o anúncio que a igreja faz hoje vem desde a origem, vem desde aqueles que presenciaram o acontecimento da ressurreição, aqueles que foram testemunhas oculares. E Pedro entrou no túmulo, viu tudo. O pano que estava ali, recobrindo o túmulo, e aquele que estava sobre a cabeça de Jesus dobrado ao lado.
e junto com o outro discípulo, creu. Eles ainda não tinham compreendido a ressurreição, o que significava. Agora acreditam, acreditou. Assim, o primado de Pedro mais uma vez é colocado. Tem gente que às vezes quer ser bom cristão, bom católico, colocando em segundo plano um pontificado na vida da igreja, como se eles estivessem acima desse pontificado. Talvez seja oportuno fazer uma releitura do pontificado na vida da igreja, que é ele que mantém a igreja na sua unidade, na sua de testemunho e de anúncio. Assim seja.